Vamos pôr aqui para gravar. E a gente vai compartilhar. Que vida boa, oh, que vida boa, a boca caiu na lagoa. Que vida boa, oh, que vida boa. Ai, o que eu quero? Livro, concentração. Oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Bom, então a gente está falando aí com você sobre a Oceania. A gente vai falar hoje sobre a Micronésia. Volta aqui, Micronésia. Quando a gente fala da Micronésia, né, estamos falando aí de pequenas ilhas, né, de uma região aí que é importante dentro da Oceania. Primeiro porque, assim, vai ser uma região que vai contar com lugares, né, paradisíacos, com ilhas muito bonitas, e todas elas aí vão investir no potencial de turismo, né? Turismo, para a maioria desses turismos, serão turismos privilegiados, né? Não é um turismo que dá para qualquer pessoa fazer, mas ele tem esse potencial. Várias ilhas aí da Micronésia ainda são estados ultramarinos, né? Como, por exemplo, Ilhas Marianas, que pertencem aos Estados Unidos, e outros aí que já são estados federados, como Palau, Kiribati e Nauru, tá? Aí aqui tem o Saiba Mais, falando sobre algumas regiões aí estarem no meridiano 180 graus e que por conta disso entram no ano novo primeiro do que vários outros lugares, tá? Como a gente comentou com vocês, na Micronésia existe um potencial turístico por conta da beleza cênica, mas também existe aí algumas questões ambientais que vão impactar diretamente nesse artifício turístico, tá? Por exemplo, várias dessas ilhas estão sofrendo com impactos ambientais, por exemplo, como a elevação das águas dos mares, a morte de corais. Então, a gente tem algumas situações aí que acabam sendo bastante preocupantes para quem vive na região da Micronésia, tá? Mas o que vocês precisam lembrar são pequenas ilhas que vivem principalmente do turismo e que todo lugar que vive do turismo, se houver algum impacto ambiental, fatalmente isso vai trazer consequências muitas vezes irreversíveis. Polinésia. Então, quando a gente fala da Polinésia, estamos falando de uma grande quantidade de ilhas, né, que ocupam aí uma vasta região da Oceania. A gente vai encontrar lugares que são territórios independentes, né, Tuvalu, Samoa, Tonga, são países independentes, mas a gente vai encontrar também territórios ultramarinos, né, na Polinésia que a gente acha, por exemplo, o Havaí. É na Polinésia que nós vamos ter várias ilhas que pertencem à França, por exemplo, né? E algumas aí que pertencem também à Nova Zelândia, ao Reino Unido e tudo mais. Esse arquipélago aí da Polinésia também vai ser bastante procurado aí para o turismo, um dos principais destinos aí, né? Então você tem praias, você tem montanhas vulcânicas, florestas, além das culturas populares que acabam aí atraindo um enorme público. Então, a grosso modo, era isso. Organize as ideias. Complete o quadro a seguir com o nome dos respectivos arquipélagos, né, da Oceania. Então, a gente tem aí um conjunto de arquipélagos localizados a nordeste da Austrália, onde se situa a Papua Nova Guiné. Então, a Papua Nova Guiné na Polinésia, na Melanésia ou na Micronésia?
Na Melanésia, né? Então, a gente vai colocar aqui Melanésia. Conjunto de arquipélagos situados ao norte de Papua Nova Guiné, composto aí por várias milhares de atóis. Então, aqui a gente está falando da tal da Micronésia. E um conjunto de arquipélagos pelo Pacífico Central e Oriental, Polinésia. Bom, quando a gente fala, né, dos povos da Oceania, é importante a gente lembrar que a Oceania, ela foi palco aí de colonização, né? Então, foi palco de colonização principalmente inglesa. E a gente já comentou com vocês que os povos nativos de todos os lugares que foram colonizados por europeus foram povos aí subjugados, né? Foram povos que acabaram sofrendo com as invasões dos seus territórios, com o não respeito às suas culturas, com muitas mortes, né, muitos conflitos, enfim, essa convivência, né, entre o colonizador e o nativo, ela não foi pacífica. E quando a gente fala da Oceania, a mesma situação, tá? A Oceania, embora seja um território constituído por ilhas, ele possui uma diversidade cultural elevada, tá? Essa diversidade cultural, ela será atribuída aos povos nativos e fatalmente a todos os outros povos que contribuem para o aumento dessa população, sejam eles os imigrantes, sejam eles os colonizadores. Então, de um modo geral, todos eles acabam contribuindo para essa diversidade cultural. Quando a gente fala da Austrália, né, a população nativa da Austrália é chamada de aborígene. Volta aqui. E somente 3% desse território vai ser constituído aí, vai ser ocupado pelos aborígenes. O território principal que eles ocupam acaba sendo as áreas mais no interior, né, mais no Outback, onde eles tentam ali manter as suas tradições. Há indícios de que os aborígenes chegam na Oceania, saindo da península da Indochina, né? Então eles vão passar ali pelo Vietnã, pelo Camboja, né? Saem da África, entram na Ásia, passam ali pelo hoje Vietnã, Camboja, e até essa passagem as águas eram muito reduzidas, então você conseguia passar, transitar ainda de um lugar por outro por terra, né? Então há esses estudos que remontam aí que esses aborígenes estão ali no território australiano há mais de 50 mil anos. Esses povos aborígenes são divididos em diversas etnias, né? Em diversos, falam várias línguas, mas é uma população que infelizmente aí praticamente sofreu com a entrada desse imigrante, quase que ela foi praticamente, como fala, gente, quando acaba? Esqueci a palavra. Extinta. Restando apenas 3%. Muito obrigada. Esses aborígenes, né, que vivem na Austrália, assim como os índios aqui no Brasil, eles são, infelizmente, muitas vezes excluídos da sociedade, tá? Então, a maior parte dos aborígenes, eles vão receber baixos salários, muitos desses aborígenes vão viver em áreas que têm menos desenvolvimento econômico, eles sofrem preconceitos e tudo isso acaba trazendo uma marginalização para essa população nativa. Essa população também, né, na década de 70, por exemplo, tem uma história aqui que é deprimente, né, que é chamada aí de geração roubada. Estima-se que entre 100 mil crianças aborígenes foram submetidas a esse processo, que era de retirar, de separar
os filhos aborígenes dos seus pais. E esses filhos aborígenes, né, essas crianças aborígenes, elas deveriam ser educadas em escolas ocidentais, né, dentro da Austrália, mas com cultura ocidental, preparando essas crianças para serem inseridas aí nesse novo modelo. Então você tem a retirada abrupta de um filho, de uma família, e essa criança sendo obrigada a conviver com pessoas com cultura completamente diferente daquelas que elas estavam habituadas. E isso perdurou de 1910 até 1970, e eles ficaram conhecidos como geração roubada. As leis antidiscriminação que respaldavam isso, elas foram abolidas na Austrália em 72, e em 2008, o primeiro-ministro ele veio, né, numa manifestação de desculpa, né, a gente cometeu um erro, não sei o quê. Mas, assim, o fato é que, infelizmente, essa geração roubada, ela perdeu vínculos culturais fortes, e sempre que você tem, né, há estudos que mostram, por exemplo, que quando você tira uma criança do convívio dela, né, da família, dos hábitos culturais, você cria uma mácula, você cria um trauma que é muito difícil de ser superado, tá? Então você tem aí essa história dessa geração roubada, o que é uma situação muito ruim, muito chata que aconteceu lá na Austrália. Aí a gente tem a população maori, né? Então, quando a gente fala dos maoris, eles estão na Nova Zelândia. Os maoris, diferente dos aborígenes, que eles são mais pecuaristas, né, e tal, os maoris, eles tinham uma tradição mais da guerra, né? Então, os maoris têm alguns hábitos que até hoje causam ali um certo receio por meio dos caras que querem atacá-los, né? Eles têm umas danças, é uma cultura bem interessante, porque assim, eles têm umas danças que eles têm... vamos ver se a gente consegue achar aqui algum vídeo para vocês. Dançam mostrando a língua, e aí a gente... Deixa eu primeiro parar de compartilhar aqui com vocês e botar para compartilhar de novo. Que vida boa, sabor caminho.
A gente viu aí, né, uma manifestação das danças desses maores e que essa manifestação ela acaba muitas vezes criando, né, para os colonizadores um certo, né, e isso promoveu inclusive muitos confrontos entre os maores e os colonizadores, tá? Então, infelizmente, assim como em todas as invasões, né, que nós tivemos, na Nova Zelândia não foi diferente. Nova Zelândia também colonizada pelos ingleses e, infelizmente, prevaleceu a cultura do inglês, tá? A dança, aliás, os maores, né, é uma sociedade que tem aí ainda também, infelizmente, apesar de ser uma sociedade desenvolvida, mas que ainda preconiza, prioriza e valoriza a diferença entre os brancos colonizadores e os nativos, tá? E essa questão, ela vem sendo combatida, né, esse preconceito, durante vários governos aí, vem buscado fazer com que os maores sejam integrados à sociedade, sejam inseridos e sejam aceitos, mas ainda assim existe um preconceito histórico com relação aos nativos maores, tá? A Nova Zelândia, assim como no Brasil, ela garante direitos iguais para todos. Na prática, isso não acontece. Os maores, eles enfrentam ainda, né, mais dificuldades para serem aceitos na sociedade. Essa dificuldade representa uma diferença social, né, então eles têm mais dificuldades para serem integrados ao mercado de trabalho, têm mais dificuldades para sofrerem uma ascensão econômica. Então, infelizmente, essas questões de preconceito, elas ainda existem, não só no Brasil, mas na Nova Zelândia e em todos os lugares do mundo, infelizmente. A população maori é cerca de 15%, né, na Nova Zelândia, e eles têm um trabalho bastante interessante, né, que é de lutar para preservar, para manter e para divulgar as suas tradições, né? Então, é muito comum, quando você viaja à Nova Zelândia, apresentações de grupos, né, culturais que vão mostrar aos turistas o modo de vida dos maores, né? Vão mostrar as danças, a música, enfim, tem todo aí um processo que eles tentam para revalidar, né, a cultura maori. Inclusive são grandes navegadores, né, desenvolveram embarcações, desenvolveram rotas marítimas, né, os maoris eles têm uma importância grande aí dentro da processo de ocupação da Nova Zelândia, tá? Tudo bem até aqui, 7º, 8º, 9º ano? Tudo bem. Então, tá bom. Espera aí um pouquinho, nós só... 18 do 11, gente do céu, o tempo tá voando, 18 do 11, não vai bem. Aí a gente tem as culturas insulares, né? Quando a gente fala das culturas insulares, estamos falando dos povos que vivem nas ilhas, né? Então, os povos da Melanésia, eles são muito parecidos com os aborígenes na questão do aspecto físico. Eles têm uma pigmentação mais escura na sua pele e os cabelos mais encaracolados. Na Papua Nova Guiné, além dos papuás, que é uma etnia bastante numerosa, tem também os pigmeus, que assim como na África, apresentam estaturas baixas, né? Eles não ultrapassam aí a 1,5 metro. A maior parte, né, da população dessas ilhas vão trabalhar com atividades voltadas ao turismo, né? E essa atividade voltada ao turismo faz com que essas populações, né, nativas acabem de uma maneira direta ou mesmo indireta na produção de artesanato, na produção de comidas típicas, acabem sendo integrados aí a esse mundo globalizado, tá?
Mas a grande parte desses povos, né, vão viver ainda divididos em tribos, cada uma dessas tribos com um costume diferente, com um idioma diferente, e a Papua Nova Guiné, por exemplo, tem grandes quantidades de tribos, tá? Na Micronésia, eles vão ser mais semelhantes ao da Polinésia. Eles vão ter peles mais claras, alguns vão ser, inclusive, vão ter os cabelos loiros, né? Alguns deles. Eles são muito adaptados ao oceano, tanto que grande parte dessas atividades é ligada à pesca, ligada ao mergulho. São pessoas aí que vão desenvolver essa relação com o mar, em virtude de todas as questões com seus antepassados, tá? E eles vão colonizar várias ilhas aí da Oceania. Aqui no Saiba Mais, ele está falando da etnia, está falando de pirâmide etária, falando da Ilhas Fiji. Vamos dar uma olhada aqui. Alguém pode ler para mim? Deixa eu chamar alguém aqui que está precisando de novo. Daphne. Daphne? Eu vou derrubar quem não responder a chamada, tá? Daphne? Ângela? Ângela? Tá. Celso? Celso? Felipe Martins? Felipe? Gisele? Oi. Michel? Michel? Henry? Henry? Vai ficar duas pessoas nessa aula. Gustavo Sobral? Presente. Letícia, nono B? Presente. Letícia Monteiro tá com problema no chat, não sei mais o que. Luiz Felipe? Luiz Felipe? Ele Mariana? respondeu no chat, prof. Para mim não aparece nada aí. Tá. Ai, Jesus, tenha misericórdia. Mariana? Mariana? Marina? Marina Presente. Martins? Presente. Matheus Ferreira? Matheus? Mirela? Presente.
Rômulo. Rômulo. Vitória Cueto. Cueto. Ela respondeu no chat também, prof. Obrigada, Letícia. Vitória Fernandes. Presente. Ô, Marina. Oi. Lê para mim aí o Saiba Mais, por favor. Tá. As ilhas que compõem o arquipélago de Fiji apresentam uma população multiétnica. Fijianos, nativos de origem melanésia ou polinésia, e indo-fijianos, os descendentes de índios, dividem a maior parte da composição étnica da arquipélago. Você tá lendo aqui pela minha tela ou por você aí que Sim. tem a apostila? É pra sua tela, porque eu tô sem apostila. Continua, por favor. Arquipélago. Com a ocupação britânica para a exploração de recursos naturais. Século. Ai, eu não lembro esse século, professora. Não entendi. Não lembro o século. 19. Chegaram a Fiji indianos, principalmente mercadores da região de Gujarat, chineses europeus, em sua maioria britânicos, além de australianos e neozelandeses. Complemento mosaico étnico de Fiji. Então, aí nessa leitura que a Marina fez pra gente, Marina, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você consegue acessar as trilhas no Positivo On? Consigo, só que às vezes trava. Com que frequência trava? Assim, geralmente de noite, quando eu coloco, trava. Mas eu vou tentar hoje de novo. Então, eu peço que você faça isso, tá? Por favor, eu preciso que você faça as trilhas que estão lá, tá bom? Obrigada. Então, assim, gente, Marina leu aí pra gente sobre uma ilha Fiji e falando aí sobre esse mosaico étnico, né? Então, é uma ilha que vai ser formada por populações de origem melanésia, polinésia, indo-fijianos, né, que são descendentes de indianos, além de chineses, europeus, britânicos, australianos, holandeses, todos eles aí vão formar esse mosaico étnico. Esse mosaico étnico vai contribuir para que seja uma região pequena, mas que falam aí, né, são 900 mil habitantes, né, uma população que não é grande, mas que falam várias línguas, né? Então, eles falam fijiano, índio, inglês, rotumano. Tem várias crenças também, né? Então, se divide entre os cristãos, né? Isso tudo numa ilha super pequititica. Cristãos, hinduístas, islâmicos, sendo os islâmicos aí a maior parte deles, tá? Isso tudo vai contribuir para que eles tenham tradições culturais, gastronômicas e artísticas enormes, tá? Isso faz dessa ilha uma multiplicidade gigantesca.
as equipes, né, aliás, as escolas têm equipes multiétnicas e essas equipes multiétnicas tentam lidar com os diferentes perfis de maneira muito particular. A sociedade de Fiji tem passado por um processo de urbanização muito intenso. Eles têm, né, uma integração grande com o mar, e além dessa integração com o mar e com outros países, eles têm também formas digitais para que eles possam aí se comunicar com outras pessoas e de outras partes do mundo. A maior parte da população é jovem, né, mas tem um índice de crescimento populacional que tem diminuindo ano a ano, tá? Então, a gente viu aí esse mosaico de Fiji, que tem uma ilha pequena, uma diversidade grande, com um número pequeno de população também, mas em virtude de todas as miscigenações ocorridas ali, você tem uma diversidade grande acontecendo. De Oceania, todos vocês já viram imagens, né, de países aí da Oceania, que são países que têm atrativos turísticos enormes. A gente já falou isso para vocês em outros momentos, a gente não vai entrar muito nesse foco, mas o fato é que o turismo ele vem sendo aí utilizado como fonte de renda, e além do turismo também os minérios, tá? Obviamente que quando você tem esse contraste, né, do extrativismo mineral, muitas vezes eles acabam impactando negativamente nas paisagens e nas belezas cênicas, o que compromete a renda do turismo. No que se refere a um turismo, destinos mais visitados, eles estão, é o da Melanésia, aliás, na Melanésia são as Ilhas Fiji, né, que tem praias, são ilhas vulcânicas, né, muitos corais, então um lugar que você pode mergulhar, então, traz um potencial muito grande de turismo para ir. Há outras áreas de turismo que são mais valorizadas, como o Tahiti, Bora Bora, que são áreas aí que vão investir num turismo sofisticado, num turismo de luxo, tá? São paisagens exóticas, paisagens exuberantes, que mostram aí as pessoas com alto poder aquisitivo usufruindo dessas belezas, tá? Do ponto de vista ambiental e da qualidade de vida da população, o que significa a mudança, a mudança nas principais atividades econômicas exercidas nas ilhas da Oceania. Então, quando a gente fala das ilhas da Oceania, as principais delas aí vão priorizar principalmente o turismo, né? Mas, além do turismo, muitas delas aí têm como atividade econômica o extrativismo. E aí a pergunta diz... Do ponto de vista ambiental e da qualidade de vida da população, o que significa a mudança nas principais atividades econômicas exercidas na Oceania? Principais atividades econômicas, turismo e extrativismo. Então, para garantir qualidade de vida da população e para garantir as questões ambientais, é necessário que essas atividades econômicas sejam voltadas para um modelo sustentável, tá? Então, quando você pensa num modelo sustentável, significa que você vai pensar no meio ambiente, na economia e na sociedade. Portanto, você vai extrair somente aquilo que é necessário de maneira ecologicamente correta para que você não prejudique a sociedade, tá? Então, eles pensam aí nos 3 pilares da sociedade. Precisa pôr no chat, gente? É melhor? Se você quiser colocar.
Aí já vou pôr aqui a outra também. Cite duas das principais preocupações ambientais globais que afetam diretamente as sociedades insulares da Oceania. Então, quando a gente fala de duas preocupações, a gente está falando do aquecimento global, que vai fazer com que haja a elevação das águas oceânicas, e a gente está falando da poluição das águas, tá? Foi? Bom, continuando. A Oceania, né, por ter muitos territórios ultramarinos, durante o período, especificamente o período da Guerra Fria, ela foi um palco de vários testes nucleares, tá? França e Estados Unidos realizaram muitos testes ali, que embora eles aleguem aí que eles tenham um pedido para que a população saísse, né? Tenha acontecido a evacuação de grande parcela da população, mas esses testes nucleares eles deixam consequências, né? Então você tem contaminação de várias áreas, né? Especialmente no mar e inclusive em ilhas. Essas contaminações, elas têm aumentado, né, têm sido percebidas aí com o aumento da quantidade de pessoas com cânceres, né, com desenvolvimento de tumores. E existem milhares de rejeitos radioativos que estão enterrados aí, né? Então, portanto, é uma mina, né? Muitas áreas aí que foram realizados esses testes nucleares, aí, eles acabam virando minas de material radioativo. A tal do Bikini, por exemplo, né, foi uma área de muitos testes feitos pela França, inclusive até aquele desenho do Bob Esponja é uma que mostra ali, né, eles falando, eles tendo algumas mutações, mostra ali os impactos desses testes nucleares que aconteceram ali feito por esses países. Isso, nos dias atuais, faz com que as populações, né, que vivam nesses territórios ultramarinos, muitas vezes reivindiquem aí independência da França, independência dos Estados Unidos,
mas muitas vezes a situação acaba sendo abafada, né, por conta da pouca concentração de pessoas. Mas os testes foram bem complicantes ali. Contrastes socioeconômicos e migrações. Então, a gente já sabe que na Oceania, né, nós vamos ter Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné como os principais países que apresentam os melhores desenvolvimentos econômicos, mas nós vamos ter outros países que apresentam desenvolvimentos menores, né? Isso tudo gera um contraste socioeconômico, porque países que têm menos recursos acabam fatalmente investindo menos em saúde e educação. Mesmo nos países desenvolvidos, né, a gente acabou de falar com vocês aí sobre a Austrália, aborígenes, Nova Zelândia, os maores, são pessoas que vivem em países desenvolvidos, mas esses grupos nativos vivem em condições sociais muito diferentes das populações brancas, né, das populações europeias que se instalaram ali. Então, eles têm menos infraestrutura, menos acesso à saúde, menos acesso à educação, mais dificuldade de serem empregados, né, por conta da sua baixa qualificação profissional. De qualquer forma, né, nós vamos ter esses países como polos de atração de migração. Muitas das migrações que vão para esses países são classificadas como migração de cérebros, né? Então, são países desenvolvidos que atraem mão de obra qualificada justamente por conta da melhor remuneração, pela melhor segurança profissional. E aí, grande parte desses países aí vão ser qualificados, grande parte dos países, quero dizer, os grandes países, né, Nova Zelândia, Austrália, até a Papua Nova Guiné, vão apresentar índices de desenvolvimento humano mais elevados do que em algumas áreas, tá? Então, aqui a gente tem os dados de 2018, que a Austrália é a terceira colocada no ranking de IDH, lá da Oceania. A Nova Zelândia ocupa, aliás, do mundo, a Nova Zelândia, do mundo, preciso ver isso aqui. A Nova Zelândia está em 16 e a Filipinas e Índia, que são áreas aí da Ásia, não nos interessam nesse momento. Então, a gente tem aí, por conta do desenvolvimento desses maiores países, um atrativo maior, que vão ter universidades, inclusive serão lugares aí muito utilizados para intercâmbio, tá? Bom, nono ano, com isso, fechamos aqui os temas teóricos, né? E aí eu peço que vocês, como lição de casa, façam as páginas 57, 58 e façam o caderno de atividades, unidade 12. A gente tem algumas páginas ainda da unidade 11 para corrigir, a gente vai fazer isso amanhã e nos nossos próximos encontros serão encontros para corrigir a apostila e caderno de atividades, tá bom? Alguma dúvida, nono ano? Então, como ninguém tem dúvida, ótimo, muito obrigada. Como ninguém tem dúvida, são 10h50, paro por aqui e a gente se encontra amanhã, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Deus, tá? Tchau, prof.